4, vou abrir aqui, vou chamar você. Eu acho que você já sabe, já. Ele precisa já vai direto. Assim ali. Muito bem, vou pegar a apresentação aqui. E para a apresentação. Ora, vamos lá. Boa tarde. Vamos então agora ao nosso painel quarto. Roberto Madruga, o fundador do ecossistema Customer Summit, graduado em Desenho Industrial e Administração, pós-graduado em Marketing, em Gestão Estratégica e Qualidade, em Gestão de Recursos Humanos, em Pedagogia Empresarial, em Educação à Distância, bem, uma longa lista, naturalmente, Master em PNL, Coach, Mestre em Administração e Doutorado em Engenharia da Produção na linha da Inovação. Professor em diversos MBAs e cursos universitários, é autor de 11 livros, o último dos quais a ser lançado este mês. Aceitou o nosso desafio de fazer a apresentação internacional do Mindset de Vendas. Neste painel, convido o Roberto a fazer uma breve apresentação do livro e abrirei depois o debate à audiência para algumas perguntas ou considerações. Roberto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O palco é seu. Obrigado. Oi, pessoal. Toda vez que eu faço um evento, eu estou lançando um livro, praticamente todo ano, eu deixo a minha palestra para o final. Porque se os outros painéis atrasarem, eu diminuo a minha, é fácil. Então, a minha vai ser muito rápida. Está programado para meia hora, eu vou fazer bem menos, para não incomodar vocês no seu horário de casa. Mas eu tenho muita novidade para apresentar, muita novidade. Não é? Todo o trabalho que eu faço, né, toda essa formação acadêmica aqui, que né, o Pedro comentou com a gente, inclusive ele é um amigo e um aluno brilhante do nosso MBA, nosso MBA, realizado aqui com a P-Porto, que é um verdadeiro sucesso. Os alunos estão ali, olha, todos sentados, olha que bonitinho, todo mundo sentado em fileira, torcendo aí pelo professor. Eu que torço por vocês, meus alunos, eu adoro vocês. Então, estou aqui para trazer novidade. Toda essa formação, tudo que a gente estuda, doutoramento e tudo mais, é porque a gente precisa conhecer, lidar, desvendar a ciência. O meu trabalho é esse, desvendar a ciência, transformar isso num método, num processo de trabalho e implementar nas empresas. São 23 anos na Conquist fazendo isso, nas maiores empresas do Brasil, líderes do seu setor, todos os setores sem imaginar, do agrobusiness até retail, industry, todos eles, e com muito resultado. E a gente vai trazendo método, vai fazendo acontecer, vai colhendo resultado e vai melhorando para o próximo projeto, melhorando, melhorando, melhorando. É assim que a gente vai fazendo, é assim que a gente vai inovando, e o mercado percebe isso. O mercado percebe o quanto a gente consegue entregar. Esse livro é o resultado disso. Durante vários projetos, eu comecei a integrar vendas, o método de vendas, com CX, que é a experiência do cliente, e CS, que é o Customer Success. E comecei a transitar nessas três informações, esses três métodos, ou seja, incorporar um pouco de CX e CS na venda e vice-versa. E o resultado foi espetacular. Vocês verão os resultados aqui. No meu livro você vai ver, é muito sobre como se faz. Aqui são outros livros, né, são os anteriores aí. Vocês podem ter acesso também. A gente está conversando com a editora para ela ter aqui maior presença aqui em Portugal, ou mesmo termos uma editora aqui em Portugal, né, uma editora parceira. A gente está verificando também essa possibilidade de termos uma editora no Brasil e termos uma editora em Portugal. Aqui são exemplos de empresas que a gente realmente implanta projetos de grande envergadura, projetos de alta responsabilidade. A gente gosta de ensinar, mas porque a gente implanta, né? E a gente, quando implanta, a gente ensina melhor para os nossos alunos. Então, eu gosto muito da prática e do ensino. Acho que elas combinam, não são coisas excludentes, tá bom? Um presente para vocês. Vocês podem baixar o primeiro capítulo do livro gratuitamente, 20 euros aproximadamente, né? Não, gratuitamente, a editora permite. Esse é um presente da editora para vocês. Isso. Conseguiram? Perfeito. E aí vocês vão receber o capítulo por e-mail, se cadastram, e também vão receber o cupom para poder fazer a compra online com 25% de desconto. É a informação que eu tenho, né? Esse é um presente da editora, fico muito feliz. É uma editora
notável no Brasil, chama-se Grupo GEM Atlas, talvez a maior editora de business da América Latina. Muito bem, esse é o ponto. Aqui estamos. Não é? Aqui estamos no problema de todas as empresas no mundo inteiro. Todas que se apresentaram aqui têm esse problema, todas elas. Gastamos dinheiro na aquisição de clientes, os clientes, então, entram nas nossas empresas, e, com o passar do tempo, nós temos que fazer isso aqui, o payback, onde é o break-even point, porque nós precisamos agora pagar os custos de aquisição, não é verdade? Nosso livro é sobre isso, é como é que a gente pode acelerar essa rampa aqui, não é? Como é que nós podemos aumentar aqui, através do upsell, do cross-sell, fazer que a empresa como um todo venda, e não apenas as equipas comerciais vendem, mas sim toda a empresa vendendo, sempre. Tem algumas descobertas importantes aqui. Bom, aqui eu só quero contextualizar, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu acho que aqui eu tiro uma dúvida. CX e CS são diferentes, mas são metodologias complementares. O CS, por exemplo, tem muito a ver com o lado esquerdo do nosso cérebro, racional, analítico. Ele prevê e trabalha para que o cliente, então, ele tenha um ótimo onboarding, ele é aplicável nesse momento da jornada, que é maximizar o uso do produto, do serviço, que o cliente utiliza bastante, e geralmente, é uma área chamada Customer Success, que é bem definida e tem objetivos claros. Customer Experience, pessoal, já é uma abordagem mais emocional, é para gerar e manter experiências positivas durante toda a jornada, antes do cliente ser cliente, antes do onboarding, né? Bem antes do onboarding. É quando a empresa está, inclusive, em formação. Não é? Então, é um trabalho de todos, né? É um trabalho de mudança organizacional. Existem áreas de CX que eu crio também, mas, muitas vezes, nós precisamos da empresa inteira trabalhando com esse propósito em programas que nós criamos, que já são famosos até fora do Brasil, chamado Programa de Embaixadores da Experiência do Cliente. Esse nome realmente pegou, é muito forte no Brasil, e nós somos líderes nesse tipo de programa, formação de embaixadores. Bom, quando nós aplicamos a metodologia de vendas conectada à experiência do cliente, nós conseguimos, em média, um aumento de 14% a 26% de vendas. O cliente permanece 2 vezes mais vezes na companhia. Se ele ficar 2 anos na média, ele pode ficar 4 anos, por exemplo. E tem uma redução de 35% a 50% dos problemas, ou seja, a resolutividade, a taxa aumenta tremendamente a taxa de resolutividade. Bom, e eu vou amparar, esses resultados são resultados que eu venho obtendo nos últimos anos, mas eu quero também amparar na ciência, como eu falei. Eu peguei um modelo de Harvard aqui, muito interessante. Essa pesquisa de Harvard foi em todos os continentes, onde Harvard comprovou que quando o cliente é altamente satisfeito, você tem esse nível de negócios com ele. Porém, se ele for, além de satisfeito, for completamente conectado, na média, você sobe 52% de negócio. É incrível. Isso vai para a indústria automobilística, vale para retail, vale para cartão de crédito, vale para praticamente todos os setores da economia que foram pesquisados, responderam que são setores que movem a economia. Então, nós estamos falando de qualquer empresa, inclusive não precisa ser Harley-Davidson, não precisa ser a Apple, para conseguir esse êxito, ou a Disney, por exemplo. Você pode fazer isso se você trabalha numa empresa que não tem nenhum produto sexy. Se você produz alimentos enlatados, como nós percebemos aqui no Fantástico Mundo da Sardinha. E, incrivelmente, essa pesquisa é tão genial que a pesquisa fala que até empresas de produtos enlatados podem conseguir uma experiência excepcional. Eu sugiro vocês baixarem essa pesquisa, porque ela é muito, muito interessante. Eu acho que se conecta bem com o conteúdo de hoje. Muito bem. Agora, temos o outro lado, com todas as empresas que declaram realmente que gostam de clientes, que gostam, que amam, realmente 20% implementam uma cultura de centralidade no cliente, botam cliente no Brasil. A gente acredita que, inclusive, esse é o nosso número de pesquisa, mas a gente acredita que possa ser até diferente aqui em Portugal. Portanto, gostaria de fazer uma pergunta a vocês, fiz também no dia 14 na Microsoft, eu gostaria de fazer uma pesquisa rápida aqui. Considerando que CX e CS são estágios mais avançados, que o estágio anterior é atender o cliente, fornecer produto ou serviço de qualidade, vocês acham que, atualmente em Portugal está mais na cultura
de fornecer produtos e serviços com qualidade? Ou está mais na cultura de, além de fazer isso com experiências memoráveis do sucesso do cliente, ou seja, está num passo adicional? Bom, quem acha que está na área do atendimento, que é a opção 1, levanta o dedo, por favor. Que na era mais inicial. Quem acha que as empresas de Portugal, em geral, estão numa era mais avançada da experiência do cliente, levantem a mão, por favor. 1, 2, 3. Ok. De novo, vamos votar. Teve gente que não votou. Não é? Não quer se comprometer, é isso? Eu não estou filmando você, ele que está me filmando aqui. Quem acha que Portugal está numa era anterior à era da experiência do cliente? Eu chamo essa era de atender, não é? Fazer o que tem que ser feito. Levanta a mão, por favor. Sim. Quem acha que Portugal está na era da experiência do cliente, em geral? 1, 2, 3. Perfeito. Agora sim. Vou dar, eu sou bom em número, tá? Mas aqui eu vou chutar mesmo. Deu 80% a era do atendimento, aproximadamente, o que está mais ou menos em linha aqui com a pesquisa, tá bom? Não é? Bateu. Coisa boa. O que prova, pessoal, que as empresas, elas amam os clientes. Se você perguntar para qualquer CEO, você gosta, os seus funcionários gostam, eles vão falar, sim, nós amamos, nós precisamos dele. Porém, nem todas as empresas trabalham com um modelo de centralidade no cliente real, colocando o cliente no centro de tudo aquilo que é feito, não é? Para isso, então, pessoal, o livro desenvolve uma metodologia de como você pode fazer isso. Então, nesse movimento, integrar com vendas, que é importante. Nesse modelo, a gente tem a construção do mindset. O primeiro passo é construir um novo modelo mental para a força de vendas, para as equipes também de Customer Experience e Customer Success. Inclusive, elas competem muito nas empresas, não é? Executar vendas de uma outra forma, estou falando aqui do planejamento, sim, do gerenciamento da venda e da operação de vendas, estou falando dos gerentes, diretores de vendas, estou falando também das equipes comerciais. E depois a retenção de resultados. Eu vou resumir para vocês esse passo. Bom, o primeiro passo para a gente implantar uma nova cultura de vendas é tentar sair da cultura tradicional de vendas, que é uma cultura que puxa muito para baixo a centralidade do cliente. Não é? Eu posso dizer para vocês com toda a segurança que isso aqui acontece em grandes empresas, não é? E talvez nas pequenas também. Departamentos desconectados, sem uma visão integrada, cada área defendendo o seu trabalho, cada área fazendo o seu melhor, mas são silos. Segundo, feedback do cliente ignorado. Vou dar um número para vocês, se vocês quiserem anotar. 50% dos feedbacks dos clientes que chegam para a força de vendas desaparecem, os vendedores não apresentam para a empresa. Será que eu estou certo ou errado? O que você acha? Quem trabalha com vendas sabe que eu estou falando a verdade. O vendedor escuta uma crítica e ele esconde essa crítica. Sim ou não, pessoal? 107. Perdão, errei a estatística tremendamente, eu vou corrigir para 105%, porque isso é muito comum. E qual é o problema disso? A gente deixa de trabalhar as dores do cliente, esse é o grande problema, não é? Então, isso é a cultura tradicional. Terceiro ponto, atendimento sem empatia, não é? Muito genérico, muito geral. Cultura interna baseada em egos, muitos egos nas empresas. Gerentes com egos altos, inflados. Egos, o quê? É uma palavra tranquila aqui, estou falando. Ego. Egocentrismo, não é verdade? Pois é, a força de vendas tem muito ego. Tá? E olha que eu já fui vendedor, eu sei disso, mas o excesso de ego, o que acontece? Excesso de ego, falta de empatia, a empatia cai. Cultura interna, então, baseada em competição, descontos usados como alavanca de fidelizar clientes, desconto como grande alavanca, só tem um problema, um dia isso acaba. Falta de mapeamento da jornada do cliente e, por fim, uma visão do cliente ser uma presa. Eu treino muitos vendedores, eu treino gerentes, diretores comerciais, diretores de marketing. Eu trabalho muito com a área de front da empresa, front office, né? Que é marketing, vendas, atendimento, call center, lojas, CX e CS. Né? E quando eu estou sozinho com os vendedores, eles falam a verdade para mim. Muitos vendedores falam,
Madruga, para mim o cliente é uma presa, é uma caça. Todo dia eu saio para caçar, não é? Bom, qual é o problema de ser uma presa? Você mata o cliente, não é? Você faz uma venda, absorveu o cliente, você vai para uma outra caça, outra caça, outra caça. Quando nós falamos na competição, quando nós falamos na modernidade da experiência do cliente, o cliente não deveria ser visto como uma presa a ser abatida, ou como um alvo. E o alvo também é um outro símbolo horrível, não é? O alvo leva tiro, flechada. Então, a gente precisa ressignificar o que é um cliente nas empresas, por incrível que pareça, não é? Muitos vendedores, inclusive, falam que não gostam de clientes, que é a maneira de receber o salário, a comissão, que o cliente é o mal necessário. Não pensem que isso é minoria, não, tá? Pensem que isso aí acontece com frequência. Alguns restaurantes fecham às 10 horas e botam o cliente para fora, não é verdade? Ontem aconteceu comigo, né? Anteontem. Não vou falar onde foi, não. Foi anteontem. Ontem não. Antes, isso. Botou para fora, né? Mas primeiro tinha que pagar a conta, né? Mas isso não é ainda centralidade no cliente. Isso é a empresa ainda na era do bom produto e bom serviço, que faz parte, mas o mercado evoluiu, não é? Se você quer competir, quer 52% a mais de negócio, acredito que tenha que rever suas estratégias. Então, daquele levantamento de sete disfunções que acontecem na força de vendas, eu vou pegar 2 ou 3 aqui e vou explorar com vocês aqui no final. Tá? Já estamos aí no final. Primeiro, a questão da empatia. Né? Empatia, nós já herdamos, já vem no nosso DNA, vem de graça. Tá? Sim, está no nosso DNA. Alguns valores vêm no nosso DNA. Gratidão, empatia, companheirismo, cooperação. Não vem? Tá aí, vocês não conhecem? Não, a gente não precisa nem um treinamento para aprender isso. Exatamente. Já está na sua caixa de ferramenta, mas o que acontece nas empresas? Muita competição, muito ego. E aí a empatia cai. E o segundo problema, a equipe de vendas muitas vezes aumenta a simpatia com o cliente, e simpatia em excesso sem empatia é uma venda de curto prazo. Então, uma das formas de aumentarmos as vendas é rever o modelo de atuação de empatia, desde o processo seletivo da força de vendas até o treinamento deles, conscientização sobre uma nova cultura em que precisamos entender as dores do cliente. E, para isso, precisamos de empatia, que você já tem de fábrica, mas está escondida, está adormecida aqui, né, no córtex. Nós chamamos essa área aqui, cérebro, que é a área mais inteligente do ser humano, é o neocórtex. Essa área é uma área que precisa ser despertada para que os vendedores e atendentes consigam praticar a empatia. Não adianta só a simpatia, né? E aí, pessoal, eu mostro para vocês, eu acho que a gente pode agora, finalizando aqui, 5 estratégias que vão ajudar a vender mais, baseado no livro. Tá? Praticar storytelling, novo storytelling com as equipes, né? Ressignificar o que é o cliente, o que é a cultura de centralidade do cliente, como é que é o atendimento, como se dá a venda. Precisamos usar a técnica do storytelling para isso, para promover uma maior empatia entre as equipes. Criar um laboratório de vendas, isso é importante, pessoal, um laboratório onde possamos, numa mesma sala, trazer vendedores, equipes de marketing, customer service, por exemplo, e os C-levels, para conversar sobre um novo modelo de vendas, para conversar sobre o que é uma venda que garanta a fidelidade. Não adianta uma venda que o cliente não volta. Temos que, todas as empresas que apresentaram aqui querem clientes constantes, não querem? Mas, para isso, tem que rever o modelo de vendas, não é? Terceiro, usar a inteligência artificial. Então, no meu livro eu tenho um capítulo dedicado a como é que a IA ou AI pode ajudar a vender mais. Temos que saber usar a tecnologia. Implementar novos KPIs, novos indicadores de desempenho ligados, avançados, ligados, por exemplo, ao CXMMI, significa um índice de centralidade no cliente que eu criei e que é bastante utilizado no Brasil. Chama-se também índice de foco no cliente, os alunos sabem disso, eu passei um trabalho para eles sobre isso, que é você criar um modelo de maturidade para você medir como vai a experiência do cliente na sua empresa.
Isso é importante, criar modelos de maturidade. E quão maduro eu estou em tecnologia, ok? Quanto maduro eu agora, quanto maduro eu estou em termos de centralidade no cliente, de ser uma empresa customer-centric. Isso é muito importante, medir ano a ano e tomar atitudes em relação a isso. E, na verdade, converter clientes, não é, em clientes propulsores. Eu tenho algumas novidades no livro. Aqui eu mostro para vocês depois, em detalhes, vocês podem ter acesso a como aplicar inteligência artificial em diversos momentos da venda, no cross-sell, no upsell, otimização de territórios, olhar o ciclo de venda do cliente, de vida do cliente, gestão de conhecimento para as equipes terem mais conhecimento durante as abordagens, conversas guiadas e, realmente, pontuação de oportunidades significa criar novos nichos, novos segmentos a partir de IA, para que você consiga dialogar com o cliente. Muito bem. Eu vou aqui, olha, uma curiosidade para vocês, se vocês quiserem baixar gratuitamente também. Esse é um modelo de maturidade que eu criei em termos da experiência do cliente. Vocês podem aplicar nas empresas de vocês. Ele é completamente didático, mostrando quais são as perguntas, o questionário, o método de coleta. Isso. Virou um artigo científico, né? No meu doutoramento, um artigo científico muito acessado, não é? Está aí para vocês conhecerem. Isso. Ele é bem aplicável, né? E estamos agora no final. Quero conversar com vocês sobre o cliente propulsor. Eu fiz uma descoberta também, que está no livro. O Net Promoter Score, que é um indicador mundial, né? Mundial, do Frederic Richelt, que é um importante professor na área de Harvard, ele é de Harvard, e ele descobriu que existem 3 tipos de clientes, não é? Os detratores, que são aqueles que falam mal da empresa, os neutros, que dão nota no NPS, aí uma nota média, e os promotores, são clientes que dão nota de 9 a 10, são os promotores. Pois bem, eu descobri que existe um nível a mais, né? E eu chamo esse cliente de cliente propulsor. É como se fosse um motor da empresa, como se fosse um foguete, que é a capa do livro, não é um foguete, é em homenagem ao cliente propulsor. Porque, além de ele ser promotor da marca, promotor ele divulga a marca, ele vai além, ele vende. Então, eu fui desenvolvendo esse conceito a partir de clientes reais que eu tenho e clientes dos meus clientes. São clientes que vendem, que ficam felizes e falam, puxa, Madruga, indiquei a Conquiste para uma nova empresa, tem aqui um projeto de educação ou de consultoria, e eu falei muito bem de você, e faço questão que você entre lá. Porque se você entrar lá e fizer um bom trabalho, eu vou ficar muito feliz. Então, nós descobrimos essa categoria de clientes aqui. O cliente propulsor, isso é uma novidade bacana no management, pessoal. Acredito que nos próximos, alguns conceitos que a gente queria, a gente sabe que vão pegar. Esse aqui já começou a pegar. Já começa a entrar nas empresas, né? O cliente propulsor, ele valoriza as experiências criadas, ele recomenda espontaneamente, sem ser pressionado, ele influencia positivamente as outras empresas. Olha, estude no SCAP, ele vai influenciando, não é? Por exemplo, os alunos que se sentirem bem servidos no MBA, eles se tornarão clientes propulsores. Porque ele pensa o seguinte, bom, eu fiz a segunda turma, a primeira turma foi a turma inicial. Meus alunos já estão na segunda turma, né, Armando? Nossos alunos. Né, o professor Felipe também aqui está. Já está na segunda turma. Os alunos da segunda turma, tendo um nível de satisfação alto, se tornarão clientes propulsores. O cliente propulsor ele tem uma característica, ele sente seu orgulho quando ele ouve falar da marca. Não é? Então, é um cliente diferente. Ele utiliza intensamente o produto ou serviço adquirido. Se ele é um aluno, ele utiliza intensamente aquele conhecimento. Se ele compra um software, ele utiliza intensamente o software. E, pessoal, talvez aqui a maior característica, perdão, se vocês puderem guardar isso, eu vou ficar muito feliz. O cliente propulsor, ele vai muito além do que o Frederic previu lá no cliente que vai promover a marca, não é? O cliente propulsor, ele vende a marca, ele vende a sua empresa. E ele atribui parte do sucesso na vida pessoal e fala, nossa, se eu sou feliz hoje, se eu tenho um bom emprego hoje, foi porque eu fiz uma formação
aqui, ali, ou no escape, na Conquiste, ou outro lugar. O cliente propulsor, ele sente essa emoção do sucesso dele e da vida dele, que está num bom patamar, foi graças àquele produto ou serviço que ele adquiriu, que ajudaria um pouquinho mais a ser feliz. Então, esses clientes existem e são negligenciados pelas empresas, que são os clientes, muitas vezes entendidos apenas como promotores. Aliás, vou dar uma informação para vocês. 90% das empresas, quando fazem uma pesquisa de Net Promoter Score e classificam os clientes entre promotores, neutros e detratores, sabe o que isso é feito com os promotores? Nada. Somente os detratores são tratados. Estou falando alguma mentira? Se você trata só os detratores, você não pega o promotor e deixa transformar ele, então, no propulsor. Essa é a nossa proposta. Acho que o livro está recheado aí de estratégia, dica, não só prática, como científica, que é a minha maneira de trabalhar e de pensar. Porque quanto mais você evolui, mais você precisa estar acompanhado. E é por isso, então, que resolvemos fazer a terceira edição do nosso evento, um lugar tão acolhedor, tão profissional, tão amigo, quanto aqui a P-Porto. Muito obrigado, então, pessoal. Aqui estão os meus contatos. Me adicione nas redes sociais, perguntem. Eu passo a palavra agora para o Pedro, para a gente ter algumas perguntinhas e finalizar para vocês saírem no momento certo. Eu acho que a gente pode cortar o sorteio, né, Pedro? Não deu tempo ou não? Nunca. Vai ter? Então vai ter. Caro Roberto, antes de mais, um ano depois, de ter sido aluno do Roberto, voltar a ter uma masterclass e aqui na primeira fila, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi verdadeiramente fantástico. Eu queria apelar à participação vossa e que, se possível, vão já sinalizando a vossa intenção de fazer alguma pergunta, nomeadamente aos assistentes de sala, que vos possam fazer chegar o microfone. Mas, inicialmente, eu não resisto a fazer uma pergunta. Eu tive a possibilidade de ler o primeiro capítulo, mesmo antes de vocês terem agora acesso. E ficou-me aqui uma dúvida. Na opinião do Roberto, qual é o maior bloqueio cultural que impede as empresas de abandonarem o modelo tradicional de vendas e adotarem um novo mindset de vendas? Nossa, que pergunta muito boa. Quem aqui é vendedor? Tem alguém vendedor? Ótimo, também. Todos somos vendedores. Esse é o primeiro problema. 10 pessoas levantaram a mão aqui. Não é possível, todos nós somos vendedores. Se você não vende, você pode até trabalhar na área financeira, na sua empresa, pode trabalhar na área jurídica, mas eu acho que é importante você prestar atenção em fazer mais negócios, encontrar um amigo, encontrar um colega e falar positivamente sobre a sua empresa. Sabe o que acontece? Muitas pessoas encontram um amigo na lavanderia, no restaurante, e falam mal da empresa. Então, uma empresa que tem a força de trabalho anti-venda, não é um problema. A cultura é a cultura de quem só vende é o vendedor. E o livro é o desafio. Isso, todos vendemos a nossa empresa o tempo inteiro. Agora, para isso, o maior desafio é construir um mindset. É um mindset, e o mindset está ligado à cultura. E cultura, o Felipe brilhantemente falou, né, que para mudar a cultura é um trabalho de longo prazo. Muito obrigado. Não sei se já está alguém com o microfone. Se puderem fazer chegar ali o microfone, por favor. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alberto Ferreira, sou de Guimarães e estou feliz por estar aqui, primeiro porque não conhecia, porque venho de uma área totalmente diferente, venho da educação e tecnologia, e então agora que me estou a meter no marketing, porque concordo perfeitamente com o Roberto, todos somos vendedores. Desde que nos levantamos até nos deitarmos, até sonhámos em vender as ideias a nós, depois de estarmos deitados. Realmente este percurso é interessantíssimo. Encontro aqui pessoas e empresas, desde a Eurotux até a M. Coutinho, que foram do meu tempo do trabalho na rua, não como vendedor, mas mais como prestador de serviços. E eu recordo-me que na altura, eu queria dar os parabéns à Liana, porque ela acho que foi impecável e que retratou muito bem o que era a M. Coutinho. Na altura eu fui lá trabalhar, porque vendemos um sistema que não se chamava CX, nem CS, mas era
era um DMS, um Data Management System, que apanhava tudo quanto eram dados, estávamos a falar isto há 25 anos, há 27 anos, quanto eram dados para quando o comprador ou o possível comprador entrasse na porta, poder fazer aquilo que a Liana disse. Olá, como é que foi o tratamento da sua esposa? Tivemos algum sucesso com um programa que se chama Keeper, na altura era esse o programa, e estamos a falar há 25 anos. Portanto, já há muito trabalho feito na rua para implementar aquilo que hoje chamamos CS e CX. Achei até alguma piada, ao inglesismo utilizado, mas e eu considero que está aí muito trabalho que não foi aproveitado. É preciso refazê-lo. Mas acho que a nossa empresa tem essa capacidade. E hoje, como vemos o mercado, percebemos que já houve um grande trabalho. Não podemos dizer que estamos a iniciar. Tem muito a fazer. Sim, há aí um trabalho feito. E quero agradecer à Conquista e a forma simpática e ao escape, que também tem andado pelas instituições superiores e nunca tinha cá vindo. Eu acho que não. E então eu quis muito vir aqui e acho que ganhei com esta vinda. Muito obrigado pelos ensinamentos e pela partilha. Muito obrigado. Obrigado você pelo elogio aqui a todos. O congresso é para você. Uma salva de palmas aí. Não foi a pergunta, foi elogio. Então, próxima pergunta. Estamos juntos, tá? Já temos aqui deste lado, por favor. Por favor. Obrigado. Bem, Elaine Santana, eu sou team leader de uma equipa aqui no Porto, técnica, mas a minha pergunta-chave é, nós temos vários nãos, né, na área de vendas, na nossa vida, e para ti especificamente, qual foi o maior não que já teve até hoje, ou na área de vendas, o pessoal, e como ele contribuiu para o maior sim? Olha, excelente. Inclusive, eu aconselho vocês lerem um livro muito próspero do William Ury, que é o maior negociador do mundo. Ele faz negociações espetaculares, empresas que estão em situações difíceis. E ele é também um professor que eu admiro muito. Ele tem um livro chamado Conduzindo para o Sim, não é? E em relação ao não, quem é empreendedor, quem lida com o desafio de ter uma empresa competitiva, e assim, a minha empresa é uma empresa competitiva, há 23 anos nós existimos, cerca de 90% dos nossos competidores desapareceram por falta de competência mesmo, falta de inovação, falta de renovação, né? Eu acho que todos os dias, quando nós levantamos, vamos trabalhar e olhamos para a nossa equipe, olhamos para o mercado, nós já sabemos que as condições não são tão favoráveis, não é? A competição é muito grande. Então, já que nós sabemos que temos aí podemos ter um não durante uma negociação, uma proposta, uma conversa, um projeto, nós temos que ter em mente que o não é o antes do sim. Então, existe o sim depois do não. Simples assim, não existe só o não. Eu acho que essa é boa notícia. E, muitas vezes, eu transformei o não num sim. Não é? Quantas vezes a gente fez uma venda, um bom projeto, não é? A pessoa não estava com interesse no momento, mas depois ela repensou, ela viu o valor. Então, eu acho que a resposta é entregar valor, entregar com amor. O The Customer Summit é um exemplo. Nós, na primeira edição, estamos na terceira edição, não é? Se contarmos que há uma em Lisboa e há outra no Porto, já estamos o quê? Na quinta edição. Como é que começou? Fazer bem feito, fazer com amor, não é? Porque as coisas abrem as portas quando nós fazemos com qualidade, com amor, e eu gostaria de colocar um ingrediente adicional, a ciência, colocar o método também para ajudar a gente, porque não adianta a gente fazer tudo e fazer mal feito, achar que num plano de ação você vai resolver um problema da empresa em um mês, num trabalho que precisa, às vezes, de 1 ano, 2 anos para ser resolvido. Então, a resposta é essa, não é? Vamos fazer com amor, vamos fazer bem com muita qualidade e vamos também botar método, ciência, porque a gente consegue transformar o não num sim, se não sempre, mas a gente tem conseguido fazer sim. Obrigado pela pergunta.
Muito obrigado. Penso que temos aí outra questão. Obrigado. Roberto, eu gostaria de lhe perguntar, assim... Quem está perguntando? Levanta aqui, a mão. aqui. Obrigado. Eu gostaria de lhe perguntar, uma vez que faço um bocadinho algo semelhante ao Roberto, ou seja, trabalho também em empresas, a treinar liderança, gostava de lhe perguntar qual foi o desafio até hoje mais difícil que teve que enfrentar com o seu trabalho e como é que o resolveu. Obrigada. Só pergunta boa, hein? Vamos abrir um vinho e vamos conversar? Porque ela perguntou agora qual o maior desafio que eu tive e como é que eu resolvi. Água temos, né? Água temos. Água temos. Na minha vida profissional ou pessoal? Profissional. Olha, alguns desafios. Crises econômicas, né? Assim como o vosso país, nosso país, o Brasil, já passou por grandes crises econômicas, grandes crises. Algumas foram mundiais, não é? Como a crise do subprime, né? Você está lembrado? 2018, não é? 2008, quando crédito farto, você comprava nos Estados Unidos um imóvel por $50 mil, vendia por $100 mil. Aí eu vou comprar 10 e vou pegar um financiamento. Aí o governo, você foi tendo da iniciativa privada, o governo injetando dinheiro na economia. E aí, de repente, alguém falou, e os preços caíram. Então, você comprava por 10, vendia por 5. Então, nós passamos por tudo isso. Então, acho que a dificuldade para o empresário, eu aqui me colocando como CEO da minha empresa, são os movimentos econômicos que são muito complexos, né? Temos muitos custos. Uma outra dificuldade também se dá quando nós fazemos uma ruptura também no modelo, por exemplo. O próprio CX, né? Quando eu comecei a trabalhar com Customer Experience no Brasil, isso já tem muitos anos, né? A gente foi pioneiro, de fato, a gente aprendeu o que estava sendo feito em termos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sempre muita novidade de gestão, e a gente começou a aplicar no Brasil. E alguns C-levels falam, Madruga, não fala experiência do cliente. Está proibido de falar aqui na minha empresa, porque isso é muito moderno, isso é moda, isso nunca vai acontecer. Aqui a gente quer falar de atendimento a clientes, quer falar de suporte a clientes. Não fala de experiência, não, que experiência é meio... Não vou nem falar o termo que eu ouvi, tá, pessoal, que aí vai ficar gravado aqui. Mas, assim, eu ouvi isso. Experiência para pessoas fracas, não é? Na nossa empresa, a gente é forte. Aqui é atendimento e vendas. Então, eu não ouvi isso de um C-level. Eu vi isso de 10 C-levels. E hoje encontro com eles nos meus congressos. E falo, tudo bem, qual é o congresso que você está? Qual é o nome do The Customer Summit? O que a gente vai discutir hoje? Pois é, né, Madruga? Então, assim, é a gente que cria o mercado, a gente paga um preço por isso. Então, eu não tenho medo de pagar esse preço e criar um novo movimento e ajudar na evolução. O meu DNA é esse, eu gosto de evolução, é isso. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Penso que ainda teremos espaço para mais 2 perguntas, por favor. Roberto, parabéns pela comunicação. Portanto, nós temos 2 coisas, pelo menos, em comum. É a idade e a parte do cabelo. Sim, me identifico muito com você. Se trocarmos de roupa, não vai nem saber quem é quem. O careca, né? O careca mais velho é tudo igual, já reparou? Portanto, não tem diferença. Possivelmente, portanto, o seu livro está baseado na tese de PhD, não é? Basicamente deve ser isso. E agora pergunto, também é escritora, além de vendedora? Tem horas, eu sou escritor, estou no 11º livro, não é? E fora os 11 livros, eu escrevo continuamente. Eu sou muito conectado. Eu gosto disso aqui, gosto de estar com pessoas, com equipes, gosto de estar em sala de aula, é uma paixão também. E o momento que eu me sinto comigo mesmo, o momento que eu sinto que a minha ansiedade baixa, é o momento que eu escrevo. Então, eu me considero um escritor, não é? Nesses momentos. Mas depois que o livro está pronto, eu falo, temos que vender esse livro agora, temos que ajudar a editora a divulgar, não é? Porque que adianta um livro se ele está escondido? O que adianta o conhecimento do ser humano se a gente aprende e a gente armazena só para nós? Eu aprendi, não.
aquilo que eu aprendo, eu quero devolver para a sociedade. Eu investi milhões de dólares na minha formação, pessoal. Se a gente pensar que eu estudo, há quantos anos a gente estuda? Desde os 5 anos de idade. E eu não parei de estudar. Vamos botar isso. Quantos milhões aí a gente investiu? Isso não pode ficar só para mim. Isso a gente tem que escrever, palestrar, dar aulas, tudo, o vídeo, tudo, né, Armando? Tudo que for necessário, nós temos que transmitir para as outras pessoas. Quem sabe elas não aproveitam isso e melhoram também as empresas, as vidas delas. Eu gosto muito disso, então me considero, sim, um escritor em certos momentos, sim. Obrigado pela pergunta. Temos ainda espaço para uma última pergunta. Já está aí. E já agora aproveito para agradecer as perguntas que foram feitas até agora. Enquanto chega lá o microfone, faz favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila. Falo em nome da NTW Contabilidade. Nós temos mais de 280 escritórios no Brasil e temos agora uma unidade aqui em Portugal há mais de 42 anos. Já fiz uma propaganda aqui. Quem quiser contratar os nossos serviços, É o mesmo pode me procurar. foi a mesma empresa do outro contador Sim, também? sim. É o nosso diretor executivo. Ele está ainda aí? Não, não. Ele Opa. já foi, tinha uma reunião. Eu pensei, é combinado, hein? Eu tenho uma pergunta voltado para vendas. Eu sou da área de negócios e, como você mesmo disse, nós estamos vendendo o tempo todo. E na área contábil, aqui em Portugal, eu identifiquei que as pessoas, os colaboradores são mais enraizados, são mais culturalmente reservados. E eu quero venho trazendo algo inovador, um modelo mais nosso brasileiro para os colaboradores. No entanto, atualmente eu tenho um projeto, mas ainda não consegui implantar. Eu não lembro qual foi o palestrante que falou sobre isso, que nós temos que vender a nossa ideia para a empresa, né? No caso, os colaboradores. Como é que você faria isso? Como é que você venderia para os seus colaboradores a sua ideia, para que eles comprassem a sua ideia? Ou seja, para que eles passassem a ser os embaixadores? Muito bem. Eu vai ter um aluno, uma aluna que vai brincar comigo, que eu falo, tem no meu livro isso aí, não é? Olha lá, já sei até quem está lá já sabendo disso. Quando você fala vender para o colaborador, a gente tem que falar em termos de employee experience, que é um outro método, vem de uma outra escola, e que fala sobre a jornada do colaborador, e que o colaborador precisa encontrar valor dentro da empresa. Quais são os valores que movem a pessoa a mudar, né? As pessoas, quando entram nas empresas, elas não querem mudar muito, a verdade é essa. O ser humano gosta do conforto, domina a tarefa, domina o seu trabalho. Por que ele iria mudar e aceitar um novo sistema? Isso é muito difícil para as pessoas mudarem. Não é? Porque existe um instinto, uma coisa chamada instinto primitivo, que fala assim, tenta preservar aí o que você está fazendo, que vai te ajudar mais. Pois bem, isso, por um lado, ajuda, por outro lado, atrapalha na mudança no mindset de vendas, no mindset de CX. Portanto, eu sugiro que você conheça de perto o tema Employee Experience, que vai te dar muitas respostas sobre como fazer mudanças junto aos colaboradores num momento tão difícil, onde os colaboradores novos, os novos entrantes, estão altamente exigentes e com pouca experiência, não é? Mas se sentem muito, muito experientes, não é? Vêm com muita bagagem de informação, mas pouca bagagem ainda de prática. Então, mudar num ambiente desse não é fácil. No nosso caso, são colaboradores que estão há muitos anos, há 10, 15, 20, 30 anos. Eles são bem enraizados mesmo. Então, a cultura é mais, eu diria, mais engessada. E nós, brasileiros, somos um pouco diferente. Acho que nós trazemos algo mais, uma roupagem diferente, né? Eu posso explicar isso, até porque a gente está vivendo esse momento também. O que eu percebo, né, de fato, o Brasil é um país formado por muitas etnias,
não é? Portugueses, alemães, italianos, africanos, né? Todos esses povos maravilhosos estão aqui, estão no meu coração, na minha mente, fazem parte de mim. Talvez por isso o brasileiro tenha essa possibilidade, não é, de ter um bom nível de empatia, de ter a criatividade, é alguma coisa muito forte. Existem coisas no Brasil que são de para CX, CS. O Brasil faz parte dos líderes mundiais nesse tema. Contabilidade não conheço, mas talvez seja, não sei. Tenho minhas dúvidas, porque é um outro tipo de trabalho. Mas eu diria que o Brasil tem muitos talentos e a gente pode ajudar o mundo, né? Por outro lado, nós também temos problemas sérios no Brasil. A segurança, por exemplo, o transporte público. Então, temos problemas seríssimos no Brasil. O que a gente tem que propor, num ambiente como esse, que você quer prosperar e fazer negócio aqui, é respeitar a cultura local, né? Respeitar os valores locais, né, das pessoas de Portugal, e que você pergunte para elas, os seus colaboradores ou os seus clientes, o que você também pode mudar, o que você pode fazer por elas. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Ao esperar que a equipe mude ou que os clientes mudem, falar, o que eu posso fazer para te ajudar, para ser bem-sucedido? O nome isso tem nome, chama-se Customer Success. O que eu posso fazer para o meu cliente obter o sucesso dele com o que eu estou fazendo? Se eu estou vendendo um software, eu pergunto para ele, meu cliente, como é que você pode... Você é um escritório de contabilidade, como é que eu posso fazer você ganhar mais dinheiro? Como é que você pode ter mais clientes? Eu estou te vendendo um software aqui, eu quero aprender como é que você funciona. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria nessa hora, humildade de respeitar os espaços e perceber onde a gente pode agregar. Eu só conheço essa fórmula. Okay. Obrigado. Obrigado a você. Fechou? Muito obrigado. Obrigado à audiência também por me ter ajudado no meu trabalho. Final. Só dizer-vos que aproveitem para fazer o download do primeiro capítulo. Leiam, se gostarem, comprem um livro, comentem, partilhem, façam perguntas ao Roberto que ele responde. Se gostarem muito, vão à página da Conquiste, vão à página da Porto Executive Academy e inscrevam-se no MBA. Vocês não se vão arrepender. Obrigado. Muito bem, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Felipe e vou encerrar.